Agora sim, a gente volta a conversar com o Luiz Fernando Pereira. Luiz, te peço mil desculpas por ter te interrompido. A gente estava vendo imagens agora ao vivo da chegada de Lula a Buenos Aires, momento que ele tem diversos encontros com o presidente da Argentina, inclusive, mas quero continuar te ouvindo com relação a essa possibilidade de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Te peço desculpas novamente pela interrupção. Sem dúvida, compreensível a interrupção. Voltando, então, ao ponto que você estava falando, sem dúvida há uma chance clara de condenação, e a condenação implica inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos. Como eu disse, ainda depende da produção de provas em alguma dessas ações e da decisão do ministro relator, corregedor do TSE, que vai decidir se vai julgar todas as ações de uma vez só, vai reunir algumas ações para julgamento conjunto por afinidade da matéria ou vai julgar de forma isolada. Eu diria que há 2 temas que podem levar à inelegibilidade do Bolsonaro. O primeiro tema tem a ver com o pacote de bondades do presidente Bolsonaro. Está numa ação do PT, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, que envolve abusos de poder em geral, em questões menores, como a questão da PRF, por exemplo. Digo questão menor, porque para gerar inelegibilidade tem que ter uma gravidade muito grande, tem que ter um impacto muito grande no processo eleitoral para que se reconheça a necessidade de decretar a inelegibilidade. Mas ali, naquela ação do PT, tem o pacote de bondades que é o aumento do Auxílio Brasil, o vale para os caminhoneiros, para os taxistas, a anistia da dívida do FIES, ou seja, uma série de medidas que não poderiam ter sido tomadas, são condutas vedadas. Vários prefeitos e governadores foram caçados por muito menos do que isso, mas foram, em boa medida, incluídas naquela PEC da emergência. Portanto, houve essa distribuição de benesses, o que a lei eleitoral veda. E eu diria que o segundo grande tema que envolve a possibilidade de inelegibilidade está ligado àquilo que a ação do PT tem chamado, mas também o PDT trata disso, do ecossistema da desinformação. No ecossistema da desinformação, o que mais importa, o que mais gera chance de gerar inelegibilidade é o ataque às urnas eletrônicas, o ataque ao sistema de votação e totalização de votos no Brasil a partir de fatos sabidamente verídicos. E nisso é preciso considerar que o PDT fez um movimento agora, recentíssimo, nesses últimos dias, para incluir, para destacar, para registrar, essa foi a expressão que o PT utilizou na ação, a repostagem que o presidente da República fez e depois apagou, indicando que a eleição não teria sido vencida pelo Lula, mas teria sido decidida nessa postagem que foi veiculada pelo presidente, pelos ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, colocando em dúvida o resultado eleitoral. Isso é grave. Grave, sobretudo, porque dá resultado. A pesquisa Atlas mostrou que quase 90% dos eleitores do presidente Bolsonaro acredita que o resultado da urna foi fraudado. Isso é muito grave, isso incentiva os atos antidemocráticos que também foram juntados na ação pelo PT. Perfeito. A gente fala sobre inelegibilidade, mas quero te ouvir também com relação às chances de prisão, levando em consideração que nenhuma ação realmente foi concluída, o ex-presidente Bolsonaro não foi condenado ainda e ele segue, inclusive, nos Estados Unidos. Para além da inelegibilidade, quais são as chances, por exemplo, de prisão nessas acusações, nessas ações que estão tramitando e correndo aí contra o ex-presidente Bolsonaro? Olha, não há nenhum motivo, pelo menos até aqui, para que seja decretada a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro. Se eu dizer isso, se o presidente Bolsonaro cometeu algum crime, deverá ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado, que hoje é a orientação do Supremo Tribunal Federal, e depois, eventualmente, ser preso. Então, eu acho que nós temos que separar muito bem essa questão eleitoral, que se resolve com inelegibilidade, a partir de outros pressupostos, que tem inclusive eficácia imediata, ou seja, assim que o TSE decidir, ele já fica inelegível, da questão criminal, que atende a outra lógica, a outro procedimento, e que, portanto, tem que ser tratada, essa questão criminal, apartada do tema que está sendo discutido lá no Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. Na sua avaliação,
Diante da quantidade de ações que o ex-presidente Bolsonaro tem aí diante dele, estamos falando de 16 ações de acusações, então, contra ele. O melhor cenário para ele, nesse caso, seria ele voltar dos Estados Unidos e enfrentar o que tem acontecido agora? Ou o cenário seria realmente continuar recluso e evitar voltar ao Brasil? Eu diria que até não é exatamente uma preocupação com a quantidade de ações, com a qualidade dessas ações. Há ações que podem conduzir à inelegibilidade, independentemente do número, até porque elas podem ser julgadas, como eu disse, em bloco, de forma isolada, às vezes num pequeno bloco, por conta da afinidade do tema que essas ações envolvem. A presença do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos tem apenas uma consequência ali no Tribunal Superior Eleitoral. Numa das ações do PT, uma ação muito robusta, que pode levar à inelegibilidade, que é a que trata do ecossistema da desinformação, ela foi aditada, ou seja, foi complementada depois pelo PT. E o Bolsonaro ainda não havia sido citado como presidente da República. Então, tem uma das ações, uma das mais robustas ações, que ainda não teve a citação do presidente, foi atrasada, porque o PT complementou, aditou na linguagem jurídica. E o fato dele estar nos Estados Unidos complica a sua citação. Essa, quem sabe, seja a única consequência prática da estadia dele nos Estados Unidos em relação ao que tem para julgar no Tribunal Superior Eleitoral. No mais, tendo sido ele citado, se ele estiver no Brasil ou fora do Brasil, as ações tramitam no mesmo ritmo, sendo o Bolsonaro defendido pelo advogado que constituiu nos autos. Essas ações especificamente, elas devem levar quanto tempo? Existe uma média mais ou menos de tempo para a gente seguir acompanhando esses processos todos? Olha, essas ações na Justiça Eleitoral devem sempre ser julgadas de forma muito rápida. A lei prevê que elas deveriam ser julgadas em até um ano, mas isso nem sempre acontece. Basta lembrar, a última possibilidade de cassação do presidente da República foi do presidente Temer, da chapa Dilma Temer, e isso aconteceu 2 anos e meio depois da eleição. O que eu acompanho, e pelo que eu acompanho, o ministro Benedito, que é o atual corregedor-geral eleitoral do TSE, tem sido célere, como deve ser. A Justiça Eleitoral não pode esperar, porque ela tem o tempo completamente diferente das outras ações. Tem um tempo próprio que tem, no compromisso com a celeridade, um grau muito maior. O que tem acontecido ali com o ministro Benedito não é que ele está acelerando para prejudicar o ex-presidente. Ele está fazendo o que todos os juízes eleitorais deveriam fazer, que é não deixar a ação parada. Então, quando há a juntada de uma petição, imediatamente o ministro despacha. Isso acaba com o chamado tempo morto do processo. Naturalmente, se o ministro Benedito continuar assim, as ações devem ser julgadas num tempo muito próximo, o que é sempre bom, vou insistir, não há nada feito pelo ministro Benedito que possa ser tido como algo que possa ser classificado como uma perseguição ao ex-presidente. A Justiça Eleitoral, como regra, é rápida, e agora, com o ministro Benedito, está sendo rápida como deve ser. Muito bem, nós conversamos com o Luiz Fernando Pereira, coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Luiz Fernando, obrigada pela sua participação aqui. Te peço desculpas novamente pela interrupção. Eu é que agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, uma boa noite.